Olá galera, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius, bem-vindo ao canal do Escriba. Hoje vamos abordar o assunto relacionado à Bíblia, a Bíblia que temos hoje. Galera, vocês já ouviram falar sobre o Conselho do Canon, ou Bíblia Canônica? Vocês já ouviram falar que a Bíblia que temos hoje, que seja ela a Bíblia católica, ortodoxa, que faz parte das igrejas Assembleia de Deus, ou Congregação, ou Testemunho de Jeová. Você sabia que esse conjunto de livros, eles são parte das Escrituras, mas sabia que é um livro editado? Todas as Escrituras sagradas não compõem a Bíblia? Você sabia que a Bíblia que temos hoje é uma Bíblia cristã? Ou seja, os seguidores de Cristo separou alguns livros que eles consideram inspirados pelo Espírito Santo para testemunhar a vinda do Messias. Então sim, esses livros que compõem a Bíblia que temos hoje, seja ela a Bíblia católica, a Bíblia ortodoxa ou a Bíblia protestante, esses livros eles foram separados das Escrituras Sagradas para poder testemunhar para nós a vinda do Messias, ou seja, do Senhor Jesus Cristo. Só aqui para vocês anotações referentes a esse assunto, que diz assim: Anastácio, em 367 depois de Cristo, impôs o termo cânon, ou seja, vara ou regra, para designar livros inspirados e reconhecidos pela Igreja. Cânone bíblico ou cânone das Escrituras é a lista de textos ou livros religiosos que uma determinada comunidade aceita sendo inspirados por Deus. Ok? Mas por que inspirado por Deus? Ou por que inspirados pelo Espírito Santo? O que é isso? Bom, galera, como posso explicar para vocês? Tudo que é inspirado no Espírito Santo, ou inspirado por Deus, no conceito deles, ok? Referente à canonização, ou conselho do cânon, faz referência a alguma coisa milagrosa que aconteceu. Ou seja, algum milagre de cura, ou um milagre, uma situação miraculosa, ou seja, uma pessoa que se cura de uma doença, ou revive, ou até um milagre de coisas que se multiplicam, ou também uma presença de um mensageiro de Deus, ou seja, um anjo, ou até também a presença daquele que veio por intermédio do divino falar com o homem. Então todas essas partes é uma coisa que eles consideram inspirados pelo Espírito Santo, ok? Então, nesse caso, esse é o Espírito Santo. Então, assim, galera, é muito importante nós separarmos o que é a Bíblia canônica das Escrituras. Ou seja, existem sim as Escrituras Sagradas, porém a Bíblia que temos, ela faz parte do conselho do cânon. Ou seja, Anastácio, um homem como você e eu, pessoas como nós, por terem ou serem reconhecidos pelo grupo de pessoas, aceitaram que foram impostas essas regras. Não estou aqui desconsiderando a opinião, ok? Só estando aqui deixando claro para vocês que é importante sabermos entender a intenção deles, que a Bíblia que temos é só para testificar o Messias, não é para trazer toda a parte da Escritura que vem do divino, ou seja, do celestial, do Pai, do Senhor dos Exércitos, ok? Ela somente para testificar a vinda do Messias. Então, foram profetas que vieram profetizando e vieram agindo conforme a vontade e os preceitos do Senhor Deus, no milagres, ou até seja eles de cura, ou seja também milagres de multiplicação, como o profeta Elias, que multiplicou o azeite daquela mulher que estava a morrer, estava pronta, prestes a morrer com seu filho de fome. Então ele superabundou ali o óleo para que ela não passasse mais necessidade, naquela fase determinada ali. Então essas coisas são inspiradas pelo Espírito Santo, ok? Eles consideram.
Mas as Escrituras, elas não vêm só para trazer coisas inspiradas no Espírito Santo. Ela vem também para nos ensinar, para nos mostrar o caminho da verdade, assim como o Senhor Jesus Cristo, que diz, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a parte das Escrituras é muito importante conhecermos. Por exemplo, Salomão, que foi considerado o homem mais sábio, ele tinha total conhecimento sobre as Escrituras sagradas. Por exemplo, o livro de Enoque. O livro de Enoque, ele fala muito sobre astronomia real, né, o que acontece no sistema solar, no nosso mundo que habitamos. Então ele cita partes sobre a carreira do Sol, que o Sol vai o seu circuito e volta ao mesmo lugar, que o vento também vai o seu circuito e volta também ao mesmo lugar. Então, esses detalhes estão todos escritos e ensinados no livro de Enoque. Aí você diz para mim, quem foi Enoque? Enoque foi o 7º depois de Adão. Adão teve 3 filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel. Então, assim que ele matou o seu irmão, ele fugiu. Ele fugindo, Adão e Eva não tinham mais filhos. Então, Eva, na sua tristeza de não estar mais na presença dos seus filhos, ela ficou triste e pediu ao Senhor Deus que desse um filho para ela. E ele sim providenciou um filho chamado Sete. Então, quando o Senhor Deus providenciou um filho para Eva, ela ficou tão feliz que começou dali por diante, começou a invocar o nome de Deus. Ou seja, Adão e Eva, e Abel e Caim, eles não faziam esse costume de invocar a Deus. Então, depois de Sete, eles ficaram tão agradecidos pelo Senhor providenciar mais um filho para eles, que eles começaram a invocar o nome de Deus. Isso está em Gênesis, no começo de Gênesis ali, no capítulo 6 ali. Tem que ler, mas está bem no começo de Gênesis, sabe? Enfim. Então, em cima disso aí, Enoque veio da geração de Sete, não da geração de Caim, porque teve um outro Enoque. Então, a gente não pode confundir esses dois. Então, esse Enoque, ele foi aquele que está escrito nas Escrituras que caminhou com Deus e o Senhor arrebatou para ele. E, na verdade, no livro de Enoque, ele relata que ele foi, sim, né, ele foi ao celeste, mas ele foi para poder ter ensinamentos que na época de Enoque foram adulterados pelos sentinelas, ou seja, os seres celestiais que desceram na terra e passaram ensinamentos errôneos para as pessoas, a fim de eles adorarem a eles. Ou seja, os sentinelas, segundo o livro de Enoque, eles ensinaram coisas erradas, ou seja, da forma deles, porque eles conheciam o que vinham do céu, né? Eles eram eternos, assim, né? Como foram criados desde o início também. Então, eles começaram a fazer isso, para manipular as pessoas ao seu favor, para ser adorados. Por quê? Porque na época de Enoque, eles já invocavam o nome de Deus. Então, mas eles queriam ser invocados como o próprio Deus. Ok? Eu vou aqui citar para vocês aqui a diferença de como isso afeta a nossa vida. Você sabia que o livro Sabedoria da Bíblia Católica foi um livro escrito pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Mas faz sentido se você parar para prestar atenção. Jesus Cristo veio da geração, né, veio lá de Abraão e tal, Isaac, Jacó e tal, vem vindo. Ele veio da nação de Judá e veio Davi. Davi escreveu o Salmo. Salomão, filho de Davi, escreveu Provérbios e o Eclesiastes, ou Eclesiástico também. Então, Jesus Cristo escreveu Sabedoria, ok? Mas eu vou aqui citar a diferença, para você ver como isso afeta a nossa vida. Está aqui, ó. A Bíblia Católica, ela consiste em 73 livros das Escrituras. A Bíblia Ortodoxa consiste em 78 livros. E a Bíblia Protestante consiste somente em 66 livros. 66 livros, ou seja, muito menos do que a da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa. Mas, Marcos, qual é a Bíblia Protestante que você está dizendo? A Bíblia Protestante, ela faz parte de muitas doutrinas que conhecemos. Por exemplo, a Assembleia de Deus, a
as Testemunhas de Jeová, a Congregação Cristã do Brasil e a Universal, ok? Então, essas igrejas elas usam mais a Bíblia protestante. Porém, uma coisa que atrapalha muito é a tradução, porque eles tiram coisas e fatos, ou seja, eles mudam palavras ou até ditas, por exemplo, a parte da Maria Madalena não tem na Bíblia Testemunha de Jeová. Essa parte, esse trecho de Maria Madalena não tem na Testemunha de Jeová. Mas por quê? Bom, homens como você e eu, pessoas que tomaram o domínio das Escrituras Sagradas e acharam bem fazer a sua vontade. Eu estou querendo aqui dizer que todos nós devemos saber das verdades e das Escrituras Sagradas. Você sabia que todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo escreveram um livro? Até mesmo Judas Iscariote, Felipe, Tomé, todos eles. É muito bom saber disso, pois estamos numa era favorável para isso. Estamos na era da comunicação. Todos esses livros, meus amigos, estão na internet, aí, para todos nós. Eu vou pedir para vocês, meus amigos, que reflitam sobre esse assunto e procurem informações sobre essa questão. Também peço para vocês ajudarem e dar um like, se sentirem à vontade, e compartilhar esse vídeo e se inscrever ao canal. Pois o canal do Escriba, ele tem a intenção de trazer para vocês a verdade, que assim eu conheço, referente ao que é importante para nós. E o que é importante para nós é fazer uma vida favorável para todos. Ok? Muito obrigado e tchau, tchau.